seja bem-vindo ao nosso programa Ao Som do Apito, e hoje recebemos como convidado o Luís Gonçalves, ele que é o selecionador dos Mambas, a quem passo desde já a agradecer e a cumprimentar. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, é um gosto, obrigado pelo convite. Bem disposto para a nossa conversa? Sim, senhor. Mister, nós sabemos que é uma figura que tem conquistado a simpatia de milhares de moçambicanos. Gostava de saber como é que se define. Como é que eu me defino? Sim. Não, acima de tudo, eu para já sinto-me muito satisfeito por realmente esse reconhecimento da parte dos moçambicanos em relação ao meu trabalho, mas eu defino-me acima de tudo como um profissional que tenta dar o seu melhor todos os dias e que tenta, apesar de já ter 48 anos, tenta aprender sempre mais. E, acima de tudo, sou uma pessoa tranquila, gosto de ter a minha vida pacata e gosto, acima de tudo, de trabalhar para um objetivo. Por isso também penso que posso definir como sendo uma pessoa ambiciosa, um treinador ambicioso nesse registro. E, acima de tudo, gosto que as pessoas também que trabalham comigo sejam muito empenhadas, que sejam rigorosas e que queiram contribuir para acrescentar algo. Portanto, como é que eu me defino? Poucas palavras, uma pessoa simples, uma pessoa tranquila, mas trabalhador e ambicioso também. Ambicioso? Ambicioso. Em que sentido? Ambicioso? Profissional. Pessoal e profissional, porque acho que não podemos separar as duas coisas. Nós, ao sermos ambiciosos pessoalmente, portanto, como característica da nossa personalidade, queremos atingir certos objetivos, certas metas, certos patamares. Isso faz com que nós também no nosso trabalho diário, seja ele em que profissão for, neste caso treinador de futebol, sejamos ambiciosos para atingir um determinado objetivo. Mas também ao mesmo tempo temos que ser realistas, é o que eu tenho dito sempre. Realistas porquê? Porque nós temos que saber quais são as nossas capacidades, quais são as nossas qualidades e quais são as nossas limitações. E com os recursos que são colocados à nossa disposição, até onde é que podemos ir. Isso é fundamental. Portanto, a ambição pode ser relativa. Quando eu digo ambicioso, por exemplo, eu não tenho problemas, aliás, no dia da minha apresentação, não tive problemas de dizer que tinha a ambição de conseguir levar a Seleção Nacional de Moçambique, os Mambas, à fase final do CAN e, por que não, à fase final do Mundial, sabendo de antemão que é realmente um feito muito difícil, mas que não é impossível. Portanto, a ambição tem a ver com isto. Nós queremos atingir algo na nossa vida ou no nosso trabalho. Pode ser algo no imediato ou a médio ou longo prazo. Por exemplo, tenho essa ambição, tenho esse sonho de conseguir estar na fase final do CAN com a seleção de Moçambique, e depois também seria realmente um feito fantástico estar na fase final do Mundial no Qatar. Agora, volto a repetir, sabemos que é muito difícil, há um longo caminho a percorrer e temos de trabalhar todos os dias para superar algumas dificuldades que vamos encontrando para que consigamos reunir as condições para que isso possa vir a acontecer. É neste sentido que eu falo da ambição. Então, como é que nasce a paixão pelo futebol? Essa é como e quando? Ok, não, desde sempre, desde que eu me lembro, desde miúdo. Em Moçambique as coisas são um pouco diferentes de em Portugal. Por exemplo, em Portugal, neste momento, falar daquilo que nós costumamos dizer o futebol de rua já é uma coisa que quase que não existe. Em Moçambique, embora em Maputo não exista tanto, mas em Moçambique existe. Isto para dizer o quê? Que desde miúdo, e nessa altura não havia telemóveis, não havia internet, e desde miúdo, desde criança, que sempre gostei de jogar futebol na rua dos meus amigos, e nós, era engraçado porque fazíamos aquelas competições entre os bairros. Depois, com o passar do tempo e com o crescimento, portanto, comecei a praticar futebol num clube, de uma forma mais organizada a nível federado. Eu posso dizer, e até posso dar esse exemplo, a primeira vez que vi um jogo de futebol ao vivo fui pela mão do meu pai ver um Estoril Sporting, portanto, em que na equipa do Sporting, quando ficava um jogador
infelizmente essa pessoa faleceu recentemente, que é o Rui Jordão, um avançado que fez história, também passou pelo Benfica e pela seleção portuguesa. E portanto esse, digamos, é a minha primeira memória ao ver um jogo de futebol ao vivo, e naturalmente a minha paixão pelo jogo aí realmente houve ali um grande estímulo. Mas o jogar futebol, ou jogar à bola, se preferir, na rua, com os amigos, com os colegas na escola, toda a hora, a todo o momento, foi sempre uma coisa que aconteceu, e ao longo do meu crescimento, da minha adolescência e juventude, esteve sempre presente. Portanto, essa paixão pelo futebol, que eu me lembro, foi desde muito cedo, até porque o meu pai também me transmitiu essa paixão. Pode-nos contar como é que foi o trajeto até chegar ao posto de treinador de futebol? Ok, sim senhor, uma pergunta muito interessante. Eu comecei a praticar futebol a nível federado em Portugal, portanto, num clube que é o Dramático de Cascais, é um clube pouco conhecido. Eu joguei futebol sempre a nível amador, nunca cheguei a ser profissional, e eu, quando tinha perto de 15 para 16 anos, e percebi que como jogador não ia atingir aquele nível que todos os miúdos sonham, e comecei logo a pensar também nessa altura, por volta dessa idade, em ser treinador. Ou seja, eu vou continuar a praticar futebol até quando puder, porque é realmente a minha paixão e é o meu desporto preferido, mas vou já começar a pensar naquela carreira que eu quero seguir, que é de treinador de futebol. Porquê? Porque eu percebi muito cedo, se calhar não tinha, como se costuma dizer, não tinha pezinhos para ser um jogador de alto nível. Portanto, nessa altura comecei logo a pensar nisso, e quando no 10º ano da escola, décima aqui costuma-se dizer, escolhi a opção de desporto, já para me encaminhar para essa profissão. Portanto, e foi assim. Depois segui os estudos para a Universidade de Desporto, em Lisboa, Faculdade de Universidade Humana. Só uma mera curiosidade, foi também a faculdade onde José Mourinho estudou. E fui-me formando, e fui naturalmente logo tudo o que eu fazia, e mesmo quando jogava já pensava para a frente, para esta profissão, esta carreira de treinador. Quando estava no 2º ou 3º ano da faculdade, tive uma hérnia discal e tive que ser operado, e aí parei a prática desportiva, parei de jogar, até por conselho médico, não é? E dediquei-me exclusivamente. Portanto, quando eu estava no 4º ano, eu não quero estar a mentir, mas tinha uns 22 anos por aí, quando comecei a treinar. Posso dizer que comecei a minha carreira de treinador em 1994, já lá vão uns anos, e comecei aí, portanto, a treinar, na altura, uma equipa de escolinhas, na altura chamava-se escolinhas, estamos a falar de miúdos de 10 anos de idade, e que foi aí que eu comecei realmente a prática como treinador. Portanto, e foi assim. Portanto, a minha decisão de seguir esta carreira foi tomada muito cedo, por duas razões. Primeiro, porque percebi que como jogador não ia atingir aquele nível profissional que todos os miúdos ambicionam e sonham. E depois, porque também uma lesão me fez parar de jogar e como se dizer, apostei as fichas todas em ser treinador. Portanto, foi assim que aconteceu. Então sempre foi um sonho ter um contacto direto com o futebol? Não, sempre, aliás, desde como eu disse, desde muito cedo, o futebol foi a minha paixão, e eu lembro daqueles dias, tardes intermináveis a jogar a bola na rua, em que depois vem a mãe à procura: "Ó Luís, está na hora de jantar", e não, lá está, não via como há hoje esta facilidade de comunicação dos telemóveis, dos WhatsApps, etc. Mas desde sempre, portanto, essa paixão vem desde criança. Eu acho, sinceramente, que isso foi uma coisa que foi transmitida pelo meu pai, que também foi um apaixonado, ainda hoje vê. O meu pai neste momento tem 89 anos e vê os jogos todos na televisão e comenta e vive o futebol com uma grande paixão. Isso foi-me transmitido também pelo meu pai, claramente. Gostava de saber qual é a avaliação que faz de Moçambola e se está feliz com o nível de competitividade. Ok, vou começar pela segunda pergunta. Não estou feliz com o nível de competitividade. Acho que o Moçambola pode e devia ser muito mais competitivo. Contudo, sei que há alguns fatores que concorrem para essa menor competitividade, vamos dizer. Estou feliz com o Moçambola no sentido de organização.
Eu penso que sim, porque repare, neste momento até houve a redução de equipas de 16 para 14. Penso que foi uma necessidade que os responsáveis encontraram para que o Moçambola continuasse a ser uma realidade, porque já se chegou a pensar muito recentemente em alterar esse modelo competitivo. Na minha opinião, felizmente não se alterou. Acho que é importante, apesar de todas as dificuldades, haver este modelo de liga, ou seja, de campeonato, em que, neste caso, são 14 equipas, mas de todos os pontos do país, ou das equipas que conseguem chegar ao Moçambola, mas de vários pontos do país, e que é uma competição única, nacional. Portanto, Primeira Liga, Primeira Divisão. Em relação à competitividade, pode sempre melhorar, mas eu já estou em Moçambique há alguns anos, apesar de um intervalo em que interrompi a minha estadia, digamos, e aquilo que tenho visto ao longo dos anos e quando vejo jogos, é que realmente há melhoria de qualidade, há clubes que estão realmente a investir, que estão realmente a apostar em ter um futebol de mais qualidade e mais competitivo, e acho que isso é o caminho, Era muito importante, e isso obviamente não me diz diretamente respeito, mas acho que influencia um pouco ou muito a qualidade, digamos, da competição, são os campos que existem. Portanto, os campos em Moçambique devíamos, se fosse possível, devíamos ter mais campos e em melhores condições. E claro que isso influencia a qualidade do jogo e, por conseguinte, influencia a competitividade entre as equipas. Porque se falarmos só na competitividade, ela existe sempre, porque quando as equipas jogam umas com as outras, utilizam os seus argumentos, as suas armas e querem ganhar e batem-se. Isso é uma coisa que eu realmente tenho que tirar o chapéu ao jogador moçambicano e aos clubes, às equipas, é verificar que em todos os jogos há uma entrega total ao jogo. Isso é muito importante, muito importante. Às vezes nem sempre é jogado da melhor forma, mas há uma série de fatores que concorrem para isso. Agora, podemos melhorar com melhores condições, como eu estava a dizer, melhores campos, e por sua vez, melhores campos também chamam se calhar mais investimentos, porque a qualidade do jogo vai ser melhor, e havendo mais patrocinadores e mais investimento, vai haver mais infraestruturas e o campeonato vai ser mais competitivo e vai ser mais atrativo para que outros clubes de outros países e até de outros continentes olhem para o Moçambola e digam: ali há jogador de qualidade, vamos lá ver o que é que se passa. E hoje em dia eu sinto que não há muito essa atenção. A ideia generalizada é que é um campeonato fraco, vamos dizer. Acho que têm sido dados alguns passos interessantes, positivos. A Liga Moçambicana de Futebol tem, aquilo tanto quanto tenho acompanhado, tem feito esforços no sentido de criar parcerias até com outras organizações de outros países e até da Liga Portuguesa, por exemplo, para que as coisas melhorem. Agora, visto assim de uma forma larga, posso dizer que a questão dos campos é fundamental. Neste momento seria muito importante haver uma renovação do parque desportivo, vamos dizer, dos campos que existem. Há clubes realmente com grande história em Moçambique, clubes grandes pela sua história, por uma série de outras razões, e que não têm campo para treinar em condições, não têm campo para jogar, e isso realmente afeta muito a qualidade do jogo e a competitividade do campeonato. Mister, trago aqui uma pequena rubrica, trago aqui 5 nomes e gostava de saber se o Mister tira ou não o chapéu. Ok. Claro. Primeiro nome, que é o Gilberto Mendes. Claro, tiro o chapéu. Claro. Tira o chapéu. Por que tira o chapéu? Então, porque para já eu não conheço muito bem a pessoa, mas conheço enquanto figura pública e recentemente foi nomeado secretário de Estado do Desporto e, portanto, a ideia que tenho dele, a imagem que tenho dele é que é um excelente comunicador, também fruto da sua profissão, naturalmente, mas é um excelente comunicador e se foi realmente nomeado é porque tem ideias e com certeza essas ideias foram debatidas e aquilo
que eu tenho observado desde que ele está neste cargo tem sido ações realmente visíveis. Por essa razão, naturalmente, agora não conheço a pessoa em pormenor, mas tenho uma imagem muito positiva do secretário de Estado do Desporto atual. 6 ao cidade. O que é que acha? Claro que sim. Claro que sim, é o nosso presidente, recentemente eleito, da Federação Moçambicana de Futebol. É um homem que é do futebol, não é de agora. Portanto, já foi presidente da Federação anteriormente, tem trabalho feito e das vezes em que já estive com ele, as conversas em que já tive com ele, demonstrou ser um homem que realmente quer fazer as coisas acontecer, quer deixar marca, quer dar continuidade ao trabalho que estava a ser desenvolvido, portanto tenho que tirar o chapéu, claro. Além disso é o meu patrão, não é? E o Vítor Martins? O Vítor Martins, selecionador. Claro que sim, o Vítor Martins é um treinador que tem um percurso muito interessante, porque além de ser treinador, além de ser o homem do terreno, é uma pessoa que também procurou sempre formar-se, procurou sempre melhorar a sua formação e conhecer mais das coisas, e isso naturalmente para mim tem grande significado, porque eu também sou uma pessoa que procura sempre ser o mais formado possível, e do pouco contacto que tenho tido com ele, tenho verificado que é uma pessoa muito disponível para colaborar e está sempre pronto para ajudar, e a prova disso é que da equipa técnica anterior era selecionador adjunto, depois assumiu aquela tarefa difícil enquanto selecionador interino, até eu ser nomeado, e atualmente na Federação continua a trabalhar e não se nega àquilo que a Federação lhe pede, no sentido de dar o seu contributo para as seleções, sejam elas masculinas ou femininas, sejam elas da seleção A ou seleções jovens. Portanto, quando estamos na presença de uma pessoa assim tão disponível, claro que tem que tirar o chapéu. Arthur Semedo? Não conheço, mas tenho que tirar o chapéu por uma razão. É muito frontal, assume as suas ideias sem qualquer receio, e eu estou a falar por aquilo que vejo ou que vi nas notícias, nas televisões, nos jornais, nas redes sociais. E além disso, o futebol das equipas que treinou, aquilo que eu vi, gostei. Bom futebol, positivo, competitivo, e claro, eu só tenho que tirar o chapéu para já. Sinceramente, não o conheço tanto a nível pessoal que possa dizer é isto ou aquilo. O que eu vejo é uma pessoa realmente que é muito empenhada na sua profissão e que não tem receio de dizer aquilo que pensa, e quando as pessoas são assim, eu tenho que tirar o chapéu. E por fim, o Abel Xavier? Claro que sim. O Abel Xavier foi a pessoa que me convidou para vir para Moçambique ao fim de 40 anos. Não sei se sabe, eu nasci em Moçambique em 1972. E embora tenha crescido sempre com esta ideia de regressar a Moçambique um dia e trabalhar no futebol, nunca tinha imaginado que viria como selecionador adjunto da Seleção Nacional, o que foi para mim uma grande honra. E o Abel Xavier, que é um amigo e que me convidou para vir com ele, realmente deu-me essa oportunidade, e nós trabalhámos juntos, como sabe, e acho que fizemos um bom trabalho até um determinado momento, no momento em que eu, sinceramente, entendi, fui eu que entendi que já não havia possibilidade de continuarmos o nosso trabalho em conjunto. E saí na altura, como sabe, segui o meu caminho e ele seguiu o dele, portanto eu tenho que tirar o chapéu. Porquê? Porque também foi um jogador que correu o mundo, é uma pessoa que lutou toda a vida pelos objetivos que quer atingir e às vezes até com muitas dificuldades. E enquanto selecionador de Moçambique, eu tenho a certeza, independentemente dos resultados terem sido mais ou menos positivos, independentemente das decisões serem mais ou menos acertadas, foi uma pessoa que deu tudo o que tinha para tentar ganhar. Portanto, só tenho que tirar o chapéu, independentemente da relação que existe ou não existe neste momento. Então, chegamos ao fim da nossa rubrica Tira ou Não o Chapéu, e agradecemos igualmente ao caro telespectador que nos acompanhou até o final da
da nossa conversa. Subscrevam-se ao nosso canal, sigam todas as plataformas e não se esqueçam, nós vivemos o desporto.